da Apple aqui no Brasil, que me chamou cada vez mais atenção e me trouxe para esse projeto, né, que hoje eu sou cofundadora da Aplique, e estou aqui com um time muito bacana de sucesso para poder juntar todas as nossas experiências e poder levar aí cada vez mais conhecimento para o mercado dos clientes, dos nossos clientes, tá? Então, aqui algumas comunidades que eu faço parte, tá? Então, a gente é aqui do estado do Ceará, para quem não conhece a gente, tá? Então, depois dá uma olhada lá nas redes sociais. E eu vou falar um pouquinho para vocês, tá? O que eu vou falar aqui está dentro de um livro, tá? Chamado Gestão de Relacionamento, do Roberto Madruga. Essa parte específica tá lá, então quem ainda não leu, fiquem à vontade aí, é uma leitura bem gostosa, bem tranquila, ele dá vários insights, tá? E eu quero trazer para vocês aqui a evolução, né, da experiência do cliente, do Customer Experience, né? Então, quando a gente começou lá em meados nos anos 90, a gente tinha muito essa gestão de identificação das informações dos clientes com base no telefone, né? Então, o que a gente tinha? A gente tinha a substituição, né, do face a face pela tecnologia naquela época que era utilizada como telefone, né? Então, os contatos eram via telefone e tudo isso veio se transformando. Quando a gente trouxe aí, já em 2010, a gente veio aí já para uma experiência aí na parte já de múltiplos canais de atendimento. Não só o telefone, tá? Passou a ser utilizado, mas outros canais de comunicação, que foi o quê? Principalmente a internet. A internet, ela alavancou muitas coisas dentro da experiência do cliente, né? Então, passou-se a se entender como experiência do cliente vários canais de comunicação para a gente poder entender essas percepções. Quando foi meados de 2018 para 2016, a gente começou a virar, né, e começou a pensar assim, eu preciso de canais únicos, aonde eu possa ter um omnichannel, tá, que é telefone, que é WhatsApp, que é chat, que é SMS, então múltiplos canais de atendimento para o meu cliente. Canais de comunicação, porém, nem todos esses canais eram respondidos pelas empresas. Então, muitas empresas dizem que tem omnichannel, porém, tem muitos canais de contato com os clientes, só que eles não têm retornos, os clientes não têm retornos por todos esses contatos, tá? Então, quando foi ali em meados de 2019 para 2020, a gente começou a entender, tá, que uma boa experiência do cliente era o quê? Começar a personalizar os atendimentos. Então, identificar quais eram os melhores canais de comunicação e de contato com os clientes, qual a melhor forma de comunicação, quais os melhores horários, né? Então, começou a se ter uma análise das informações que desde 1990 se tinha dentro da base, tá? Então, começou a se perceber que essas informações contidas dentro de casa, eu conseguia melhorar as experiências dos meus clientes. Então, passei a personalizar os meus contatos e direcionar de maneiras mais práticas essas informações para que os meus clientes tivessem resultado. Então, passou-se a ter uma experiência totalmente digital, né? Então, inclusive, a parte telefônica, ela também é automatizada via IA, né? Via robôs. Então, a gente recebe muita ligação que essas ligações foram transformadas para o digital, né? Então, dando continuidade aqui, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre o que é estratégia e o que é métrica, tá? Uma das coisas que a gente consegue perceber aí é que para que você consiga entregar uma boa experiência para o cliente de vocês, vocês precisam identificar a estratégia da organização. Se eu for olhar para o passado, tá? Quando eu falo em estratégia, ele vem lá da época militar, que é exatamente como os exércitos, tá? Eles iam aí criar movimentos e operações para conseguir atacar os inimigos e se manter dentro daquela área ou alcançar novas áreas. Levando isso aqui hoje para o nosso dia a dia, o que a estratégia ela traz? A estratégia hoje, olhando para dentro do mercado de negócios que a gente está, ela nada mais é do que uma nova visão e uma nova versão para essa definição de estratégia. A estratégia, ela passa a ser conjuntos de ações, tá? Que vão aí diferenciar o
teu negócio dos teus concorrentes. Então, a estratégia é o que vai fazer com que o teu produto seja diferenciado no mercado. Bora para um exemplo prático para ficar mais fácil para vocês entenderem. A Plique, ela entrega para o mercado também algumas coisas que os nossos concorrentes entregam. Só que como que a Plique, ela se diferencia dos concorrentes? A nossa estratégia foi o quê? Foi agregar aí a gestão da experiência, tá? Por base das pesquisas em vários canais de comunicação, a gente agregou a fase da fidelização. Então, essa é a nossa estratégia de diferenciação. Então, qual é a estratégia de diferenciação das empresas de vocês? Então, hoje, se vocês têm um bot, hoje, se vocês têm uma agência de marketing, hoje, se vocês têm uma empresa de tecnologia, hoje, se vocês têm um CRM, o que vocês estão se diferenciando dentro do posicionamento de mercado de vocês? Então, a estratégia é como vocês vão se posicionar dentro do mercado. Então, Denise, eu tenho um CRM e vamos pensar no Necta e no HubSpot. Os dois entregam aí, né, as informações dos clientes, como conectar, mas o que diferencia um do outro? As funcionalidades, a agilidade de um para o outro, a forma com que os clientes que estão usando vão se sentir mais agradável. Então, a estratégia é isso. O que você está se diferenciando no mercado do teu concorrente? Quando a gente passa para as métricas, tá? Isso, a gente, olhando para a experiência do cliente, a gente já tem algumas métricas que são bastante faladas dentro do mercado. Então, as métricas, elas são o quê? Ela é o que você vai monitorar no operacional da tua organização para saber se você está conseguindo entregar a tua estratégia. Se aquelas métricas lá, elas estão de acordo, tá, com o planejamento estratégico da tua empresa, que você precisa controlar. Então, nem todas as métricas que uma organização ela controla, a sua empresa também precisa controlar. Então, você precisa identificar qual a estratégia de mercado da tua empresa, qual o planejamento estratégico, casar essas duas informações e começar a identificar dentro dos setores o que realmente está entregando a experiência para o cliente. Esse cliente, ele pode ser tanto cliente externo quanto cliente interno, tá? Setores que não se comunicam com o cliente externo, eles estão em contato com o cliente interno e eles precisam monitorar se os resultados deles estão entregando o que deve ser entregue para a área seguinte entregar sucesso para os clientes externos, tá? Então, por onde que a gente precisa ir começar a trazer essas informações? Como que eu vou pegar essas informações das minhas estratégias e poder utilizar ela para gerenciar resultados nas experiências dos meus clientes? Primeiro, a gente vai falar aqui sobre os pilares, tá, da experiência. Quais são as informações que vão diferenciar a tua empresa das outras empresas, certo? Algumas métricas, certo? Quais são os benefícios que a gente vai ter com essa gestão, tá, da experiência, utilizando aí as estratégias. Então, tá todo mundo escutando direitinho, gente? Sim. Sim, normal. Tá. Sim. Se eu tiver muito rápido, vocês avisam, tá? Então, vamos lá. Aqui eu tô trazendo para vocês, tá, gente, 6 pilares que são de importância para que as empresas de vocês consigam aí identificar como vocês vão se diferenciar no mercado dentro das estratégias. Qual é a personalização que vocês estão fazendo para os clientes de vocês? Lembrando que a maioria das empresas, elas têm o mesmo perfil de cliente, porém, elas têm ações diferentes para níveis de cliente. Então, vamos dizer, se eu olhar hoje para uma empresa de marketing, tá? Todas essas empresas de marketing, elas vão estar aí entregando o que para os clientes? Peças, elas vão estar entregando conteúdo, elas vão estar olhando os dados das informações, mas elas vão personalizar para cada cliente deles o modelo de comunicação, tá?
Então, se eu tenho um cliente que paga X, um cliente que paga Y, eu preciso personalizar a minha forma de comunicação com esses clientes. E esses clientes, eles precisam ter a forma de contato que é daquele perfil de cliente. Então, se eu tenho um cliente enterprise, ele possivelmente ele vai querer tudo registrado por e-mail. Mas se eu tenho um cliente que ele é iniciante, possivelmente ele quer algo que seja menos burocrático. Então, ele vai querer as informações e a personalização dele ali pelo SMS, pelo WhatsApp. Então, como que está sendo a personalização da empresa de vocês? 2 é a integridade, tá? O que são essas integridades? É as integridades das informações que vocês estão passando para os clientes de vocês e vice-versa, tá? Então, é muito importante que o que vocês estejam entregando para o cliente de vocês sejam verídicos, até porque vocês também podem passar por algum tipo de auditoria e isso é muito bem avaliado dentro de auditoria, ainda mais agora, né, com essa lei aí de análise de dados. Então, a integridade, ela é muito importante. O terceiro pilar é as expectativas. Então, eu preciso, dentro da minha estratégia, levar quais são as expectativas do meu cliente para a entrega do meu produto ou do meu serviço. Então, se eu entender que a expectativa dele é ganhar 1 milhão na loteria utilizando aí qualquer coisa que eu tenha analisando no mercado e a minha ferramenta não for entregar isso, então eu tenho que dizer para o meu cliente o que realmente eu vou conseguir entregar. Então a entrega de expectativa é muito importante para que vocês consigam aí colocar dentro da estratégia para crescimento das experiências dos clientes de vocês. O quarto passo, tá, desses pilares é a resolução. Ah, Denise, tem empresas para mim que eles dizem que eles têm até 4 dias para resolver um problema meu. 15 dias para resolver. O problema, gente, não é a quantidade de tempo que vocês vão dar para resolver o problema, tá? O que vocês precisam é entregar e resolver aquele problema do cliente dentro do prazo estabelecido, tá? Então, se vocês conseguirem entregar a solução, a resolução daquele problema do cliente até antes do prazo estabelecido, vocês vão estar cumprindo aí com o pilar, tá? Tempo e esforço. É importante vocês determinarem, como eu disse ali na resolução, vocês determinarem um tempo em cima do esforço que vocês vão precisar para que essa solicitação do cliente ou que essa aquisição do cliente, ela seja entregue. Vamos lá, vocês estão vendendo um software e esse software, ele precisa ser integrado, ele precisa ser habilitado, então vocês precisam aí, dentro da integridade, falar para o cliente de vocês quanto tempo isso vai demorar para ser ativado, tá? E o esforço que vocês vão ter para essa ativação. E o esforço não somente da empresa de vocês, da empresa contratante também, tá? Então, isso é muito importante que vocês consigam também deixar bem claro dentro desses pilares da experiência. E o sexto pilar, tá, gente, é a empatia. A gente sabe que problemas acontecem, né, que possíveis falta de comunicação aconteçam, então você precisa ter empatia e se colocar no lugar das pessoas que estão entrando em contato com vocês, tá? Ah, eu não consegui entrar numa reunião hoje, eu não consegui entregar esse material hoje. Então, o porquê? Uma coisa é uma vez isso acontecer e outra coisa é isso ser rotineiro, tá? Então, olhando para os pilares hoje, o que a empresa de vocês está entregando para os clientes para que se tenha uma boa experiência dentro da estratégia de negócio. Como que está a personalização, como é que está a integridade, como é que estão as expectativas com os clientes, como é que está a resolução, como que está o tempo e esforço e a empatia de vocês com os clientes. Agora eu vou falar um pouquinho aqui, tá, gente, das métricas para vocês, tá? A primeira métrica que a gente sabe que é muito conhecida, tá, dentro do mercado é o quê? É o NPS, o Net Promoter Score.
Gente, o NPS, ele é medido para identificar o quanto que o teu cliente está satisfeito ao ponto de te indicar para outras pessoas, tá? Então, essa metodologia, ela é utilizada para saber se realmente o teu cliente está te indicando para outros negócios, tá? Então, por que que eu vou usar o NPS? É uma metodologia simples, tá? É muito simples a aplicação dela. A gente tem uma alta taxa de resposta. Denise, por que eu tenho uma alta taxa de resposta do NPS? Porque ele se torna rápido as respostas. Só são 2 perguntas e apenas uma, certo? Dentro da metodologia, ela é obrigatória, tá? Ele é utilizado aí como principal indicador de algumas empresas na parte de atendimento e é fonte de estratégia aí para reduzir o custo de aquisição. Por quê? Porque eu tenho realmente como analisar essas informações e trazer os meus clientes indicando outros clientes. Então, eu consigo reduzir aí a aquisição de clientes, tá? A outra métrica que eu vou trazer para vocês é o CSAT, tá? Muitas empresas, elas utilizam o NPS junto com o CSAT, ou algumas empresas, elas não conseguem diferenciar uma informação da outra, tá? O que que o CSAT, ele traz para dentro das organizações? Ele traz uma prevenção de cancelamentos, tá? Como assim, Denise? Ele vai trazer também as melhorias de produtos e serviços, entrega de vantagem competitiva e o maior conhecimento do teu cliente. O CSAT, ele pode ser feito, tá, aos fins de atendimento, ele pode ser feito esporadicamente para se entender alguma outra coisa do cliente, para não apenas entender se o teu cliente está satisfeito ao ponto de te indicar, mas você pode perguntar para os teus clientes como foi o atendimento naquela loja, ou como foi o atendimento virtual, ou como foi um curso, ou como foi uma palestra. Então, isso daí vai diferenciar. Então, quando eu uso o NPS, eu tenho o intuito de saber o quanto meu cliente está satisfeito ao ponto de me indicar, e o CSAT eu vou querer saber outras informações dos meus clientes, tá? Então, eu tenho aí essa diferenciação dentro da minha organização. E outra métrica que é muito utilizada para organizações é o CSH, que é o Customer Health Score, tá? Isso daqui, gente, e vai depender muito de cada empresa. Então, o que é, tá, importante para a minha organização, para ser medido, pode não ser importante para outras organizações. Exemplo, aqui na Aplique é muito importante o quê? Que o cliente acesse a nossa plataforma pelo menos 3 vezes na semana. É importante que ele responda pelo menos 40% dos clientes que entraram com pesquisas. É importante que mensalmente ou semanalmente estejam entrando uma quantidade X de clientes por indicação dentro da plataforma. Então, isso foram o quê? Pontos que a gente colocou como importância para identificar a saúde do nosso cliente, como o próprio NPS e o CSAT. Dentro dessas informações, a gente consegue trabalhar aí, tá, a questão das entregas de conteúdo aqui, como a gente pode fazer para entregar mais para os clientes ou entregar produtos agregados. Como assim, Denise? Eu tenho um software, eu vendi 10 licenças. Os clientes estão usando tanto que eu quero mais acessos para outras pessoas também movimentarem esse sistema. Então, eu estou fazendo um upsell, estou vendendo mais da mesma coisa para o meu cliente. Só que o meu cliente, ele quer comprar um outro produto que a gente tem, tá? Então, eu estou fazendo aí um cross-sell, exemplo. Eu tenho aqui a parte da fidelização, mas eu também tenho a parte da experiência. Então, eu posso aí vender. E eu vou saber exatamente como vender e quando vender, se eu estiver olhando para essas métricas, tá? Gente, até aqui tá tudo tranquilo, tá tudo certo, né? Todo mundo conseguiu entender. Então, vamos lá. Se eu já consegui identificar quais são as minhas estratégias organizacionais, se eu já consegui definir aí quais são as minhas métricas, tá? O que que eu vou fazer agora? Eu vou juntar essas informações, tá? Para que eu consiga
trabalhar a experiência do meu cliente. Como assim? Se eu tenho uma métrica de NPS baixa e eu tenho uma métrica de CSAT alta, tem alguma coisa estranha. Por quê? Porque se eu tenho atendimento, se eu tenho alguns momentos muito bons, por que os meus clientes não estão me indicando? Então, eu vou lá na estratégia organizacional da minha empresa e vejo, eu preciso que dentro da minha estratégia eu traga novos clientes ou eu preciso dentro da minha estratégia manter os meus clientes dentro da base. Então, vocês precisam identificar isso. Se for trazer novos clientes, vocês precisam muito se preocupar com o NPS. Por quê? Porque se o NPS não está bom, isso quer dizer que não vão ter novos clientes entrando pela indicação dos seus clientes de casa. Agora, se a estratégia de vocês forem reter os clientes na base, é importante que os CSATs de vocês estejam ok, que os clientes estejam gostando, e se eles não estiverem gostando daqueles pontos específicos de medição, vocês precisam aí tomar iniciativas para que isso seja modificado antes que esses clientes saiam da base de vocês. Então, vai muito aí do que a estratégia de mercado da organização. Então, eu tenho que olhar para a estratégia de mercado, eu tenho que olhar quais são as métricas realmente que eu preciso para poder entregar as melhores experiências para os clientes de vocês. E quais são os benefícios dos controles dessas experiências dos clientes? Acabei de falar, indicação, tá? Se eu estou tendo um bom contato com o meu cliente está satisfeito, possivelmente, eu não estou dizendo que é 100%, porque às vezes você realmente não indica. Mas, possivelmente, quando você é perguntado, você vai indicar sobre aquele produto ou aquele serviço que você está tendo e você está gostando, tá? Redução de aquisição. Sim, se eu estou trazendo clientes indicados, eu vou ter muito menos aí esforço nas redes sociais, no marketing online, no marketing offline, para poder estar trazendo esses clientes para dentro de casa, tá? Questão de retenção. Se eu acompanho o meu cliente, eu consigo identificar quais são as dores que ele está tendo naquele momento e o que eu vou precisar resolver antes que ele peça ali para sair, tá? Então, eu consigo aí reter o meu cliente. Desculpa, gente. Reter o meu cliente e ter aí um tempo maior dele dentro de casa, né? Que para sopa de letrinhas aí da experiência do cliente é lifetime value, tá? Tempo que o cliente fica dentro de casa com a gente. E aí, menos saída, que é o menos churn, né? Menos saída da sua base e um relacionamento positivo, tá? Às vezes o cliente, ele pode estar chateado naquele momento por alguma coisa, tá? E que acaba aí tendo algum atrito. Mas se durante o período que o teu cliente esteve dentro de casa, que você sempre conseguiu ajudar, o teu relacionamento é positivo, possivelmente tua estratégia de manter ele dentro de casa vai estar ali valendo, tá? Todo negócio tem seus atritos com os clientes, todo negócio tem suas coisas boas com os clientes. O importante é vocês olharem para a estratégia e ver se realmente aquilo é ou não benéfico para a empresa de vocês. Às vezes é importante que, olhando para a estratégia da empresa, aquele cliente não faz mais parte ali do negócio de vocês. Então, vocês precisam o quê? Vocês precisam realmente conversar com ele e dar um churn, dizer tchau para ele, porque não adianta vocês estarem dando esforços para manter esse cliente na base se ele não está alinhado com a estratégia da empresa, da organização de vocês, tá? Então, é importante que até os clientes da base, vocês identifiquem se eles estão diretamente ligados com a estratégia de crescimento do negócio de vocês. Eu vou falar aqui um pouquinho de um dos nossos clientes, tá? Que é a Linear. E eu trouxe isso daqui para vocês, por quê? Porque eles aplicaram todas essas etapas e eles identificaram e mensuraram todas essas etapas, tá? Dentro da nossa plataforma, tá? Então, é um case da gente, a Linear Sistemas. Ele conseguiu identificar dores nunca vistas,
tá? Ele conseguiu mudar a forma de comunicação dos clientes de acordo com a base, tá? Eles alteraram treinamentos internos para poder entregar melhores resultados para os clientes deles. Eles alteraram aí a forma de início, tá? De responder, de trazer o cliente para dentro de casa. Para dentro de casa, tá? Eles aumentaram aí a retenção dos clientes. Por quê? Porque eles começaram a se antecipar às dores dos clientes deles, fizeram aí upsell, fizeram cross-sell. E o que hoje eles fazem? Eles agora estão numa segunda fase com a gente, que é de trazer o segundo módulo, né? Que é aí das indicações realmente. Então, eu trouxe aqui um dos nossos cases dentro da área de tecnologia para vocês verem que aplicando tudo isso que eu disse para vocês, identificando, tá? Qual é a estratégia organizacional de vocês, quais são as métricas que vocês precisam monitorar e o que vocês estão se diferenciando dentro daqueles pilares, vocês vão conseguir aí ter resultados muito positivos dentro da organização de vocês. Então, é hora de vocês colocarem a mão na massa com todas essas informações que vocês tiveram aqui da gente, porque o tempo não para e tempo é dinheiro, gente. Então, o que vocês estão esperando para crescer cada vez mais com as estratégias de negócios voltadas para os clientes, né? Então, aqui eu quero que vocês deixem aí, tá? Uma respostazinha bem rápida. Essa resposta vai ajudar a gente a melhorar os nossos treinamentos para vocês, né? Então, a gente colocou aqui uma única pergunta, na verdade, duas, para identificar o que realmente é dor dentro das organizações de vocês, tá? Então, leiam aí o QR Code, respondam para a gente, para que daqui ao nosso próximo encontro a gente consiga aí trabalhar em cima das dores de vocês, do que vocês precisam melhorar dentro das organizações, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Eu tive que correr, porque o tempo é muito, muito curto. Eu gosto muito de falar, tá? Então, eu poderia aqui passar a noite inteira falando para vocês, mas a gente tem ainda aí a Girane e a Camila para falar para vocês, que são aí conteúdos maravilhosos. E acredito que vocês possam aí entrar em contato com a gente, tá? Nas redes sociais, se a gente não tiver tirado todas as dúvidas de vocês aqui, podem mandar lá nas redes sociais que a gente vai respondendo, tá? Eu vou interromper aqui a minha apresentação. César? Opa! A gente teve Pessoal, perguntas? temos sim. Primeiro, parabenizar a Denise aí pela apresentação. Quem tiver ao vivo, pessoal, e quiser abrir o microfone, fazer a sua pergunta para a Denise ao vivo, pode ficar à vontade. Quem for um pouco mais tímido e quiser só mandar pergunta no chat também, fica à disposição, tá? Se alguém tiver alguma perguntinha. Bom, vamos quebrar o gelo aqui, né? O pessoal tá acanhado. Denise, temos uma pergunta aqui para você que é o seguinte. Ok, você falou aí várias métricas, várias metodologias, benefícios, etc, etc. Mas eu não converso com o meu cliente, eu não tenho essa cultura de me comunicar com o cliente. E aí, por onde eu começo? Tá. Primeira coisa, tá, gente, que vocês precisam conversar é olhar para a base de vocês, tá? Identificar quem são os clientes, quem está ativo, quem não está ativo, porque muitas empresas, elas fazem o quê? Elas saem disparando várias comunicações de primeira aí, sem saber nem se os clientes ainda estão ativos, se estão mexendo, se a base está correta, se os contatos que estão ali estão corretos. Então, a primeira coisa é analisar a base interna de vocês e dividir esses clientes aí pelos perfis que eu tinha falado, tá? Depois, vocês vão fazer uma pesquisa muito rápida com os clientes de vocês, tá? Ah, Denise, eu gosto de usar o SMS, eu gosto de usar o WhatsApp, eu quero fazer pelo e-mail, eu quero usar, eu quero fazer quando eles acessarem o meu sistema. Ok, façam. Mas um dos principais erros de contato iniciantes aí com as empresas é o quê? Que a empresa nunca falou com o cliente, e aí, no primeiro contato que ele vai pedir uma ajuda, ele manda aí 30 perguntas para o cliente,
Cara, o cliente que nunca foi impactado pela empresa, ele não vai parar para responder aquelas 30 perguntas, tá? Então, eu sempre digo, identifique as bases de clientes e façam no máximo, no primeiro contato, 2 perguntas para os clientes. E que entendam que essas perguntas, elas têm que ser bem objetivas para que vocês consigam extrair o que vocês querem do cliente para utilizar essas informações para as estratégias de negócios de vocês. A Márcia, quando começa a medir o Health Score? Tá, vamos lá. O Health Score, tá? Ele pode ser medido a partir do momento que você consiga identificar o que é importante para a tua organização. Ah, Denise, eu comecei agora, eu quero colocar aqui o NPS, eu quero colocar o CSAT, eu quero colocar o financeiro, eu quero colocar os atendimentos do suporte. Primeira coisa é identificar dentro da estratégia de vocês o que é importante para a empresa. Se importante para a empresa for tempo de atendimento, se importante para a empresa for pagamentos nos dias corretos, se o importante para a empresa de vocês é entregar os resultados aí dentro do prazo, então esses vão ser as informações de Health Score. Então, o que acontece? Primeiro, vocês precisam identificar quais são os pontos importantes para depois medir. Então, Denise, eu posso medir o Health Score a partir do dia 1 da minha empresa? Consigo, se você já tiver isso tudo estruturado. Mas se você não tiver, é importante que você analise primeiro essas informações para depois aí começar a identificar o que é o Health Score para a empresa de vocês. Muito bom, Denise. Kleber abriu a câmera, tem alguma pergunta aí, Kleber? Tanta novidade aí, Denise. Parabéns, tá, pela sua explanação. Eu estou encantado com esse novo mundo que se abriu agora. Eu sempre tive uma dificuldade muito grande que minha empresa é de recrutamento e seleção. Então, eu tenho 2 clientes. Eu tenho o cliente que abre a vaga com a gente e nós temos aqui no nosso DNA um entendimento de que o candidato também é nosso cliente. Então, a gente não se comunica nem com o PJ nem com o PF. Então, tem uma série de conceitos que você apresentou agora que eu estou ainda digerindo para poder ver como é que a gente poderia utilizar. Muito bom. Parabéns. Obrigada. E vão ter muitas outras coisas aí também durante a noite que você vai aí ter muitas ideias aí para a tua empresa. Legal. Temos uma última aqui, né? Você comentou sobre churn, né? Que é o cliente ir embora, né? Que normalmente para as empresas isso é uma dor, né? O Kleber falou aí que ele tem uma empresa, então assim, quando o cliente sai, normalmente é uma dor. Mas eu posso escolher mandar meu cliente embora, né? Quando que eu posso fazer isso? Você pode e deve, tá? Você pode, se hoje você já conseguir pagar suas contas, você pode mandar ele embora, tá? E você deve mandar ele embora, por quê? Porque você vai ter 2 trabalhos. O trabalho com a tua equipe se estressando em atender o teu cliente, tá? E o cliente se estressando com vocês porque vocês não estão entregando, tá certo? Então, é importante, primeiro, tá? Se vocês estão começando agora, a gente sabe que quem está começando agora não pode escolher clientes, tá? A partir do momento que vocês sabem que já dá para pagar os boletos, já dão para pagar todas as contas, vocês vão começar a ter esse entendimento do que realmente são os melhores clientes para vocês e vocês vão começar a mostrar para os clientes também. Não é chegar assim, olha, eu não te quero mais, tá? É começar a mostrar para o cliente de vocês que o que ele precisa realmente vocês não estão entregando. Então, ele não vai ter sucesso com a entrega de vocês e nem vocês vão ter sucesso com ele estando dentro de casa. Então, é importante isso também, tá? Perfeito, Denise. Fechou aqui uma de última hora aqui do Francisco, né, que é voltado ao atendimento. Ele fala, né, muitas vezes o problema não está no produto ou no serviço, mas no atendimento em si. Além do monitoramento, ele pergunta qual seria a melhor estrutura de atendimento física em termos de pessoas e frequência para minimizar os problemas. Tá, vamos lá. Quando a gente fala de atendimento,
tá, Francisco? A gente tem aí que pensar no perfil do teu cliente, tá? No perfil do cliente externo e no perfil do teu cliente interno, tá? Porque principalmente o interno. O interno, ele vai espelhar aí todo o resultado da tua empresa para o teu cliente externo. Então, se o teu cliente interno não entende o que é a vivência que ele precisa ter, o que é que ele precisa entregar para o mercado, ele vai entregar do jeito que ele achar que deve entregar. E a empresa, se ela não monitorar o cliente interno, identificando ele com treinamento, identificando ele como que ele está se sentindo, incentivando ele, possivelmente isso vai impactar diretamente nos clientes externos, tá? Então, é importante que vocês consigam monitorar isso de forma diferentes, tá? Olhar para o cliente interno, tá? Sem olhar para o produto, porque às vezes o produto ele está entregando aquilo que realmente foi prometido, só que o teu atendente ele não sabe o que é o produto que ele entrega e nem para quem ele está entregando. Então, esse é o principal problema, tá? Então, focar aí no treinamento, focar em mostrar para eles quem são os clientes externos. Então, isso daí é o que vai fazer a diferença dentro aí da comunicação do teu cliente interno com o teu cliente externo. Ok, obrigado, Denise. Obrigado pelas explanações aí nas perguntas do nosso público aí.